Só gostaria de confirmar se vocês estão conseguindo visualizar minha apresentação. Sim. Sim. Sim, ok. Posso iniciar, então? Por favor. Sim, então, peço, por favor, que avise caso eu esteja passando do tempo, porque eu vou ficar visualizando o texto e não a tela principal aqui. Gostaria de agradecer, então, pelo aceite da minha apresentação. Eu gostaria de parabenizar pelo excelente evento. É a primeira vez que eu participo deste evento. E já vou passar a apresentação pela questão do tempo. Inicialmente, eu gostaria de apresentar os objetivos deste trabalho, que é vinculado mais especificamente à obra Iracema, de José de Alencar, mas não especificamente a ela, porque faz parte das minhas pesquisas de pós-doutorado, que eu estou desenvolvendo no momento, pela University of Bristol, aqui no Reino Unido. Eu sou docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Então, em relação... Só um pouquinho que passou aqui. Isso. Em relação aos objetivos, eu busco com este trabalho observar os modos de representação deste imbricamento natureza-cultura pelo romance indianista do século XIX, tomando como corpus de análise o romance Iracema. Mas também eu busco analisar a projeção do romance, da literatura do século XIX, em relação aos pontos de confronto com as literaturas do século XXI, que é, na verdade, o corpus maior da minha pesquisa. As minhas pesquisas são mais em literatura brasileira contemporânea. Então, a partir de uma análise alimentada pela ecocrítica. Bom, em relação às bases, entre elas, nós temos a noção natureza-cultura, cuja perspectiva pós-humana de hibridização engloba cosmopercepções e diálogos empreendidos por meio da arte. Então, Garrett vai retomar Latour e Haraway essa complexidade da natureza-cultura, quebrando com dualismos e a partir assim, dessa promoção da integração entre história e mundo natural. É um que a gente viu muito bem aí na palestra recém-concluída. A pesquisadora feminista, Donna Haraway, que cunhou o termo, ela vai se referir à natureza-cultura como uma síntese que reconhece o seu imbricamento, a sua indissocialidade em relações ecológicas formadas biofísica e socialmente. Então, tem assim uma pequena distinção do que Bruno Latour vai trazer em relação à natureza-cultura, que é a natureza-hífen-cultura, a partir de uma visão mais calcada na ciência, nos estudos de ciência e tecnologia. Então, eu busco essa visão da Haraway para embasar a pesquisa. Bom, e aí tem a questão, né? Mas por que Iracema? Por que esta obra? Nestas relações século XIX e século XXI. Entre as razões para a escolha da obra, eu destaco a projeção dentro e fora do Brasil no século XIX, informações conhecidas, né? Iracema é o segundo volume da trilogia dianista, José de Alencar. A gente tem Guarani, tem Iracema e o Birajara. E é vista como uma obra-prima do autor, considerada também a primeira obra literária brasileira traduzida para a língua inglesa, tendo circulado no público anglófono ao final do século XIX. Então, ali tem as informações em tela da tradução pelo casal Richard e Isabel Burton, que eu vou falar um pouquinho sobre eles depois. Agora, seguir. Então, no mesmo ano da publicação de Alencar, chegam ao Brasil Richard Burton e sua esposa, Isabel Burton, ingleses da Alta Sociedade Londrina, e ele atuando como cônsul da coroa britânica em Santos, poliglota, expedicionário. Ele vai ter contato direto com José de Alencar, no Rio de Janeiro, e toma conhecimento não apenas da obra, mas dos conhecimentos de Alencar sobre o Tupi, sobre a cultura brasileira, a geografia brasileira, e vai levar a tradução da obra. Ele já havia traduzido outras obras de outros países, de outras línguas. E a referência a Iracema, enquanto obra traduzida, ela vai aparecer na revista londrina The Athenaeum, assim como incentiva a tradução da literatura brasileira para o inglês. Então, é um contexto mínimo, assim, em relação à obra e à sua relevância. Bom, outra questão interessante é o contraponto
entre a imagem fundacional produzida e propagada pelo Romance de Alencar e o processo de resistência e retomada promovido por autores e autoras no Brasil do século XX. Então, é um dos motivos também que me traz a obra. Vale lembrar que a obra tornou-se reconhecida não apenas por sua publicação e tradução, mas também pelo clássico que a gente vê aqui, das artes visuais, Iracema, de José Maria de Medeiros, produzido em 1884, e que foi condecorada juntamente ao autor pelo imperador Dom Pedro II, à época, e também que pertence até hoje ao Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Além disso, a recepção e a popularização da obra no cânone literário brasileiro é um aspecto a ser marcado, tendo em vista as inúmeras edições, republicações, traduções, adaptações para literatura, dentro da literatura, MPB, cinema, teatro. Então, isso realmente assim, é uma obra e uma narrativa que mexe com o imaginário nacional e traz o que Machado de Assis intitulou como a tal da cor local, em seu ensaio Instinto de Nacionalidade. A obra, em 1865, tem como subtítulo Lenda do Ceará, e traz à tona, a partir de uma narrativa de efeito épico, com o herói Martim, a Marte, Iracema, a saga tropical, aspectos presentes na imagem indígena norte-americana, mitologizada pela narrativa de Pocahontas, cuja história remonta ao nada romântico histórico de John Smith, no século XVII. Então, existe sim uma conexão, mesmo que não explícita, entre as duas personagens. Adaptada ao teatro em Filadélfia, em 1808, por John Bray, como este primeiro cartaz pode ser visto em tela, com o título de The Indian Princess, ou La Belle Sauvage, Pocahontas estava popularizada no Ocidente à época de Iracema, na época de produção de Iracema. E também por conta da publicação Pocahontas, American Princess and Other Poems, de 1841, por William Watson Waldron. Em tempos de Pocahontas, Iracema pode ser vista como a versão dos trópicos que chega ao público anglófono. Então, a contextualização aí da obra. Produzindo uma imagem romantizada da colonização portuguesa no Brasil, a narrativa de Alencar toma como elementos centrais a natureza exuberante e intocada dos trópicos, a cultura indígena, a história da colonização, que vem a toda pela ficcionalização da figura histórica de Martim Soares Moreno, português colonizador. A serra e o litoral cearense são palco da trajetória da protagonista, Tabajara, a chamada Virgem dos Lábios de Mel, conhecida por essa expressão. Filha do pajé e protetora do segredo de Jurema, que é uma fruta com a qual se faziam rituais sagrados dentro dos povos indígenas do Nordeste. O seu périplo entre os diferentes espaços naturais, da serra e dos campos ao sertão e ao mar, vai iniciar ao se apaixonar pelo forasteiro branco português, chamado na obra de O Guerreiro Cristão. Então, com relação ao território Tabajara, gostaria de destacar alguns elementos. A gente tem, por exemplo, na obra mencionados a Serra de Ipiapaba, Ipiapina e o Ipu, nos limites entre o Ceará e Piauí, onde a chamada Grande Nação Tabajara evoca a guarda das terras de Tupã, feitas de córregos, montanhas, vales, campos, né, a terra natal de Iracema e a terra que é por ela abandonada, para ficar com Martim. Mesmo com as tentativas dele em impedi-la a abandonar seu povo, ela decide acompanhá-lo aos territórios dos pitiguaras, conhecidos hoje por potiguaras, em direção ao litoral. Os territórios Tabajara e Potiguara, do Tupi, comedores de camarão, apresentam entre si um contraste. Da serra passamos ao cerrado e ao litoral cearense, com suas extensões de areia e solo arenoso, chamado na obra até como seco tabuleiro. Na percepção dessa diversidade, em termos de natureza e cultura, as diferenças naturais marcam as étnico-raciais, formando um todo ecocultural repleto de complexidade na obra e para além dela. Dois espaços potiguaras representados na obra pertencem na geografia cearense à região do rio Jaguaribe, cuja foz encontra o mar, e a do rio Pacoti, que também encontra a costa litorânea, formando o estuário acompanhado dos cômoros de areia que acompanham o seu encontro com o mar e que vai marcar
esses elementos irão marcar a segunda fase da obra, que é quando Iracema está com Martim no litoral, em terras potiguaras. Simara, licença. Só para te avisar que faltam mais 5 minutinhos, tá? Certo. Obrigada. Bom, então, ao mover-se da terra para o sertão, aqui eu tenho apenas trechos, mas eu não irei mencioná-los, foram trechos utilizados na pesquisa. Ao mover-se da terra para o sertão e chegar às alvas praias, os senhores das palmeiras, Iracema torna-se estrangeira e descobre-se solitária. Às margens do ninho das garças, não é apenas a paisagem que muda, mas Martim, atraído pela vasta imensidão do mar, que o direciona às areias brancas do seu berço natal, o Potengi. Distante de seus campos e na presença do azul triste das águas profundas que compõem os olhos de Martim, Iracema sucumbe. Dela fica Moacir, filho do sofrimento, na língua tupi, nascido entre coqueiros e palmeiras e não entre campos e florestas. Como um exemplo do contexto que circunda a obra, Iracema e José de Alencar são referidos nos volumes do livro The Highlands of Brazil, produzido por Richard Burton, o tradutor, expedicionário inglês. Os 2 extensos volumes são resultados de uma ampla pesquisa por ele realizada, derivada de sua expedição no Rio de Janeiro, e passando também pelo interior de Minas Gerais até chegar ao litoral nordestino. Então, todo esse conhecimento da geografia era não apenas de José de Alencar, de Richard Burton, mas das pessoas que estavam ali, tanto no relato de Burton quanto na narrativa de Alencar, vão ilustrar esse Brasil como uma terra virgem, repleta de riquezas, de oportunidades de exploração, na qual os povos nativos são vistos em sua estraneidade, utilizando o termo de Júlia Kristeva, um outro a ser também explorado e conquistado. A Terra, como ser feminino, pós-humano, formadora do estranhamento natureza-cultura, é referida pelas escritoras indígenas atuais, contemporâneas, Eliane Potiguara e Márcia Cambeba. Mulher povo, a mulher natureza, expressa pela narrativa indígena, é também a mulher de direitos e patrimônios negados, o que engloba o corpo, o território e suas territorialidades. Os trechos aqui em destaque corroboram a representação de uma colonização pacífica, calcada na heroicização do colonizador português em território indígena e da responsabilização da mulher floresta pelos males que vieram, porventura, afligi-la. Exemplo disso, por exemplo, Iracema é quem leva a Martim o vinho de Tupã, tira sua consciência, enquanto para ele a noite junto de Iracema não passara de um sonho, ela esconde no coração a sua alegria, a perda da virgindade, e que é por ela causada na obra, né, pela narrativa que a gente percebe, ficando Martim como um inocente completo do próprio ato, visto que somente ela, traíra o segredo de Jurema. A violação é por ela revelada como justificativa para acompanhar a terra potiguara. Martim, como guerreiro da sua raça, mesmo relutante a jovem abandonar o seu velho pai e preocupado em ser um hóspede grato, aceita que ela o acompanhe por uma questão de honra. Estou me encaminhando para o final. Iracema de Alencar também se coloca o papel servil, tua escrava te acompanhará, por exemplo. Mesmo com a morte de Iracema, depois, por meio de Martim, ela ainda o acompanha como a ostra que não deixa o rochedo, ou seja, mais uma vez é responsável por se grudar no guerreiro, constituindo um elemento ativo ao desenrolar da narrativa. Para além da representação histórica idealizada pela narrativa de Alencar, visualizamos profundas diferenças em comparação ao histórico de violações sofrido pelos povos indígenas ao longo do processo colonizatório. Podemos observar o contraste entre representação da mulher e territorialidade indígena nas literaturas do século XIX e XXI, como mostram obras contemporâneas, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, de Maria José Silveira, O Som do Rugido da Onça, de Verunsky, As Doenças do Brasil, de Walter Hugo Mãe, Metade Mulher e Metade Máscara, de Eliane Potiguara, e Coração na Aldeia e Pés no Mundo, de Aurita Tabajara. Fechando aqui. Nesse novo olhar, entre os povos indígenas e a integração natureza-cultura no século XXI, as identidades originárias provocam movimentos de resistência, ruptura e retomada, tomando como base a intrínseca relação natureza-cultura. A ancestralidade, assim, contrapõe-se a narrativas fundacionais do século XIX e oferece caminhos ecocríticos para uma desleitura dos romances fundacionais, como Iracema e de José de Alencar.
ao resgatar um corpo-natureza violado há séculos, muito diferente da paisagem representada pelo romance de Alencar, autores e obras buscam denunciar a invasão e a morte sobre a história indígena brasileira. E aí eu chamo, para fechar, a frase a referência e a citação de Caiapó, que é tempos de revertermos a representação indígena subalterna e folclorizada na literatura e nas artes. Os tempos de Iracema e Pocahontas, nesse romantismo, fez um desserviço para os nossos povos indígenas na literatura clássica. Ao ouvirmos o seu chamado à resistência, somos levados a compreender a natureza-cultura sob uma visão pós-humana, pela qual tempos e espaços ancestrais e contemporâneos convergem na busca por movimentos de reparação e retomada. Que eu deixo as obras que eu mencionei, da literatura contemporânea, que contrastam com a obra Iracema, e agradeço pela atenção. Muito obrigado, Simara. Obrigado principalmente por respeitar o tempo também. Sem mais delongas, assim, nós temos um tempo no final da sessão, ou teríamos, se não fosse o atraso inicial lá da conferência de abertura, para discussões ao final. Já não sei se teremos. De qualquer forma, é importante ouvir e ter os contatos de vocês, e depois, quem se interessa, poder acessar essas coisas, essas ideias, uns aos outros, depois. Muito obrigado. Nós voltamos, então, pela ordem, ao primeiro trabalho, Alencar Ambientalista, pelo professor Dr. Luciano Brito Braga. Por favor, professor, acho que agora está tudo ok, né? Olá, boa tarde. Está me ouvindo bem? Sim. Boa tarde. Primeiro, eu queria... Deu um problema que tinha dado problema no meu áudio. Bem, primeiro eu queria começar, né, agradecendo a prestação, agradecer ao colóquio, né, por essa organização. Eu tenho feito uma pesquisa de pós-doutorado sobre ecopoéticas nordestinas, e eu estou nesse semestre na UFBA, né, eu sou um pesquisador do CNPq, e eu estou nesse semestre trabalhando sobre literatura do romantismo e naturalismo brasileiro no século XIX. Então, esse colóquio, ele caiu no momento perfeito da minha pesquisa, né? E eu muitas vezes me sinto um pouco solitário, então isso é uma oportunidade de me sentir um pouco menos solitário. E eu estou aqui fazendo essa pesquisa no Ceará, agora, nesse mês, no mês seguinte. Então, todas essas paisagens que a Simara mostrou, né, são paisagens da minha infância também, eu sou cearense. E eu queria dizer também que essa manhã eu estava relendo o Guarani, né, e realmente tem passagens do Guarani que eu tenho vontade de vomitar e jogar o livro na parede, com todas aquelas cenas de escravização, esse erotismo, né, colonial, é um grande problema de Alencar. Bem, eu tenho uma leitura realmente duas faces, porque por um lado eu sou um leitor apaixonado de Alencar, e por outro lado eu não suporto mesmo, assim, com vontade de jogar na parede e queimar, e acho que é um grande serviço à sociedade cearense. Mas, bem, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint, que eu preparei para vocês, só um instante. Compartilhamento de janela. Só um minuto aqui, eu vou compartilhar essa janela. Vocês estão conseguindo ver? Agora está carregando. Pronto. Certo, na tela cheia. Então, como eu estava... Eu me apresentei um pouquinho, né? Eu selecionei, então, esse título, que chama Alencar Ambientalista, que é de acordo com uma pesquisa que eu tenho feito de ecopoéticas nordestinas, e então vou apresentar para vocês um resultado dessa pesquisa, que é um resultado... Vocês estão vendo a tela inteira ou estou vendo o PowerPoint? Só para eu poder ter uma ideia. Nós estamos vendo o PowerPoint, mas está claro, dá para ver, sim, mas não está em tela cheia. Às vezes acontece que não dá certo, né? Não sei por quê. Então eu vou tentar colocar em tela cheia. Pronto, entrar em tela cheia. Bem, não ficou na tela cheia como eu queria. Tem alguma coisa que bloqueia a tela cheia em alguma modalidade, assim, mas... Nós estamos vendo o PowerPoint todo, mas não tem problema. Dá para ver bem. Tá, bem. Então,
Então, esse meu estudo, né, ele seleciona 4 romances da Alencar, que é o Iracema, sobretudo Iracema, o Guarani, o Gaúcho Sertanejo, que são romances mais tardios, né, e eu selecionei essas que são romances um pouco mais desvinculados, de algumas preferências românticas. Mas antes de falar do Alencar, eu queria tratar para vocês de algumas questões, né, de romantismo e ecologia, porque existe, né, uma memória já forte de estudos de romantismo e ecologia. Inclusive, muitas vezes, o vínculo entre romantismo e ecologia ele é consensual. Seja nos termos de uma sinonímia, né, muitos estudos botam no mesmo plano o nascimento do romantismo, o nascimento da ecologia, pelo menos nos termos ocidentais, né, e em outros termos de uma associação, ou seja, que teria vindo o romantismo, e com Haeckel, nos anos 1870, teria essa passagem à ciência, né, ao cientificismo, a ecologia teria tomado uma outra dimensão, mas o vínculo entre o romantismo e a ecologia continua existindo. E existe uma série de livros, né, recentes, excelentes, sobre o romantismo e a ecologia. Eu quero só mencionar rapidamente alguns para vocês, que tem o do Michael Lowe e Robert Serre, que se chama Anticapitalismo Romântico e Ecologia, que é um livro muito interdisciplinar, e que ele não se restringe à literatura, mas se restringe à arquitetura, se restringe à pintura. E o Michel Coulot, que é um pesquisador francês, que faz um vínculo entre o romantismo e a ecologia sob o âmbito da fenomenologia. Existe a Kate Rigby, que pensa nos termos de um pensamento decolonial. E existe o Serge Augier, a Ursula Carrez, da qual nós falamos hoje, né? O Greg Garrett falou, e o Timothy Morton, que pensa a ecologia em termos de uma integratividade descentrada. Então, é uma leitura muito contemporânea do romantismo, né? A gente sabe muito bem que o romantismo era um pensamento muito centrado, muito unificado, baseado no centro, baseado na unidade, que são noções, às vezes, muito autoritárias, né? E o Timothy Morton ele tem uma visão um pouco mais querendo desfazer o que nós perceberíamos como alguns erros do romantismo. Bem, e também existe, né, uma memória um pouco forte de Alencar e ecocrítica. Sobretudo Eduardo Vieira Martins, que é um pesquisador da USP, que não se definiria como ecocrítico, mas publicou muitos artigos sobre Alencar e a natureza, o Marcelo Peloge e o Marcos Firmino Pérez. Bem, dessa primeira paisagem aqui, e para remeter também à apresentação da Simara, eu constato e lamento a ausência de pesquisas feitas por mulheres sobre o romantismo no século XIX brasileiro, mas também numa escala global, né? E eu acho que isso reflete a própria misoginia da qual a Simara falou na apresentação dela, né? Quando a gente passa para estudar a ecocrítica do século XX, o equilíbrio de gêneros é muito mais visível, mas quando a gente está no século XIX, né, é muito mais desequilibrado. E eu acho que isso também reflete a época, né? Sem nenhuma sombra de dúvidas. Então, o que é que eu percebo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Tudo ok, Luciano. Certo. Então, o que eu percebo desse balanço, desse subromantismo, é que até os anos 90 ainda existia um apego muito forte à ideia da transcendência, né, no romantismo, pensar o romantismo em termos de um idealismo muito herdado do romantismo alemão, e de uma saída da matéria. E que a partir dos anos 90, sobretudo com o estudo do Jonathan Bate, que eu não coloquei aqui, mas é um livro clássico, né, sobre o Wordsworth, existe uma virada imanentista, de cada vez mais desvincular o romantismo de algo que está fora da realidade e cada vez mais ligado à matéria. E nesse sentido, a literatura da Alencar ela pode ser interessante. Ela pode ter alguma aplicabilidade ainda hoje em dia, né? Eu acredito que sim. Então, com o Michael Lowe, existe, ao longo dos anos 90, uma grande dimensão de romantismo e anticapitalismo, que ainda não tocava exatamente a ecologia, mas a partir do século XXI tem uma verdadeira abertura. Que o romantismo com a ecologia, com uma série de publicações, romantismo de estudos decoloniais, com Kate Rigby, mas eu vejo aqui também com a apresentação da Simara. E o que eu acho muito interessante é um apego cada vez maior do romantismo à tangibilidade do mundo, né, à materialidade do mundo. O Michel Coulot fala até de um vínculo muito intrínseco entre o romantismo e a fenomenologia, nesse sentido, né, tudo isso é uma maneira, não talvez de reparar, mas de desfazer o que a gente poderia compreender como alguns problemas românticos, né, como essa saída da realidade, essa saída do mundo, e às vezes até a projeção humana e essa característica da linguagem sempre muito abstrata e figurada. É muito claro, quando a gente estuda romantismo ecocrítica no século XXI, o que se vê muito é uma crítica de toda a simbolização da natureza.
Ou seja, a natureza é criticada por nunca ser tal como ela é, mas sempre como ser um símbolo de uma emoção humana, de uma cultura, de uma nação. E isso, no caso brasileiro, é flagrante, né? Sobretudo com Alencar, que é um escritor muito, muito do como. E nesse contexto, o Brasil tem uma situação muito única. E o que eu observei na minha pesquisa é que todas as vezes que eu queria estudar a natureza no século XIX brasileiro, eu era confrontado à questão do nacionalismo. Então, meu primeiro desafio foi esse, né? Como se desvincular essa questão da alegorização frequente da natureza, como desvincular essa simbolização frequente da natureza e tentar pensar como esses textos podiam pensar a Terra a partir dela mesma. Como a literatura se socializava a partir da Terra, como os personagens se percebiam como parte da Terra, sem necessariamente passar por essa questão nacional. O Silviano Santiago fala que isso é uma característica do romantismo brasileiro, esse apego da nação na natureza do século XIX, mas isso não é verdade. Na literatura britânica, por exemplo, o Wordsworth ele era um poeta patriota também, né? E mesmo no caso francês, com as literaturas em lugares longe da Europa, isso também é uma forma de nacionalismo, só é uma forma de expansionismo, digamos assim. Mas o apego à nação ele é muito similar, né? O questão do nacionalismo é um problema do século XIX. E também acho importante mencionar, antes de tudo, né, que o Brasil tem participação muito à parte, porque no século XIX, no contexto da Segunda Revolução Industrial, Londres e Paris poluíram muito mais do que a sociedade brasileira nascente, a sociedade brasileira ainda é muito, em grande parte, agrária. Então, as respostas pela literatura elas são necessariamente diferentes. E o que eu acho interessante também, que muitas vezes não é muito bem feito pelos românticos, mas que há essa intenção em todo caso, é de pensar cada vez mais a literatura a partir da terra, né? Então, Alencar pensa a partir da carnaúba, ou no gaúcho a partir dos pampas, dos ciclones, dos pampeiros, e muitas vezes existem alguns lugares comuns, e muitas vezes soa um pouco europeu, como meteorologia, digamos assim, mas existe essa intenção cada vez mais firme, né, de se pensar a partir da terra. Então, acho que isso já é uma forma de se desvincular um pouco também da questão do nacionalismo. Bem, passando agora a questão do Alencar, né? Então, meu primeiro desafio foi esse, né? Pensar um Alencar sem ser como esse escritor nacionalista, necessariamente, e desvinculando cada vez mais, sem necessariamente ver isso como um grande problema, mas porque isso impedia muitas vezes a minha pesquisa. Então, um exercício muito simples que eu fiz foi de atentar aos começos de alguns grandes romances alencarinos. Então, o tempo é muito curto, né? Mas eu vou, enfim, ler com vocês rapidamente o começo do Guarani, de um dos cabeças. Luciano, desculpa te interromper, faltam 5 minutinhos, tá? Tá bem. Então, eu vou bem rápido, né? Tem esses começos dos romances alencarinos, eles apresentam a matéria sempre em convulsão, a matéria está positivamente se transformando, sugere-se, né, a transformação da água em mineral, nos mares, na esmeralda, a savana, o oceano. Então, é um grande panteísmo, essa mistura dos elementos que sugere uma interconectividade de tudo entre tudo, né? Isso já desfaz um pouco essa questão do nacionalismo, né, em Alencar. E nesses começos, nenhuma palavra se repete, né? E os verbos são todos verbos de movimento. Então, e as linguagens muito figuradas, né? Sobretudo nas comparações, mas também nas metáforas, na catacrese. O que é a catacrese? Nada mais é do que você não tem aquela palavra na língua, então você inventa. Então, o que é muito crítica feita ao romantismo, que é a questão da metaforização, da simbolização exagerada de tudo, em Alencar, a gente pode perceber isso como uma vontade de se aproximar cada vez mais da natureza. Então, a metáfora não é uma separação do mundo natural, ela é uma extensão do mundo natural. Isso me faz lembrar essa frase do Jonathan Bates, sobre o Wordsworth, né, que no romantismo, tudo deve estar vinculado a tudo. O Wordsworth também era um panteísta. E o mais importante, a mente humana deve estar vinculada ao ambiente natural. Então, isso é uma defesa, nem tanto de Alencar, né, porque, enfim, a gente sabe que tem uns problemas, mas é sobretudo uma defesa da metáfora. Na metáfora, não como um abismo que aliena do mundo natural, ou que separa o mundo natural de si mesmo, mas como algo que seja uma extensão do próprio mundo natural. Então, esse seria o primeiro ponto que eu observo da linguagem ambientalista em Alencar, e eu vou falar rapidamente de mais 3, né, na medida aqui do tempo. O segundo é a questão de focalização. O que eu observei estudando Alencar é que existe uma alternância que sempre vai junto
entre um foco panorâmico, né, de apresentar a natureza como algo de longe, de cima, o que Antônio Cândido chama de visões sintéticas de luminoso impressionismo, e, por outro lado, diretamente nas regiões americanas. E claro que, ou seja, atentar ao detalhe localista, não é mais a visão de perto. Inclusive, Alencar, quando ele criticou o Gonçalves de Magalhães nas cartas, nas comunicações dos Tamoios, ele criticava isso, que Gonçalves de Magalhães não conseguia ajustar os dois. Isso não é um traço de Alencar, isso é um traço do romantismo, mas que o Alencar aplica. E muito importante se dizer também que nessa segunda parte, né, do detalhe da questão local, existe uma memória muito de controle nacionalista, porque aquele momento que o Brasil estava se formando culturalmente, né, pelo menos uma certa cultura, e esse mapeamento nacional eram narrativas de controle, mas eu espero que não sejam só narrativas de recensão administrativa, né, que sejam também formas de sentir o lugar. E eu acho interessante dizer também que essas duas percepções de percepção da natureza, uma panorâmica e macro e outra micro e detalhista, elas são fundadoras de percepções contemporâneas também. O próprio título da Ursula Heiser, né, uma sensação de planeta, uma sensação de lugar, refletem, né, essas duas questões. Um terceiro ponto que eu queria trazer era que em Alencar fala-se muito na comparação isso, e na metáfora. Isso realmente é verdade nos primeiros romances, mas nos últimos, né, como o Gaúcho Sertanejo, realmente existe uma vaca, um cavalo, realmente existe uma égua, as estrelas. Então, se eu tivesse mais tempo, né, mas não tenho, mas existem diversas formas de solidariedade interespecíficas entre Iracema e a Jandaia, entre Iracema e uma árvore, entre o gaúcho e uma égua, entre o sertanejo e as estrelas, que não são apenas operações de ordem da metaforização, né, mas também de ordem dessa comunhão. Bem, e a quarta questão que eu vejo é que depois que se tem essa comunhão de tudo com tudo, né, essa grande união saudável, interconectividade entre os elementos, existe a perda dos vínculos, né, que é provocada em Alencar, porque ele chama de idolatria de Moloch, na abertura ao gaúcho, que segue essa fragmentação. E isso é um tema romântico, mas que Alencar se particulariza, né, pela forma como a narrativa tenta ir no caminho dessa catástrofe. Então, no final do gaúcho, nós temos aquelas gargalhadas satânicas do raio, em sertanejo nós temos a seca. Então, essas narrativas de vingança da terra, né, elas também têm uma consequência ambiental. E o que se vê é que esse panteísmo saudável, ele não se mantém, né, ele se perde. E esse lamento... Desculpa interromper novamente, mas eu preciso avisar que seu tempo se esgotou. Tá. Então, só para concluir, eu queria deixar aqui para vocês, não tenho tempo para tratar agora, né, mas só a minha conclusão, que tem as limitações de Alencar, muitas das quais a Simara falou, mas também tem alguns aproveitamentos, né? Quem sabe no texto escrito, né, eu terei a oportunidade de desenvolver um pouco mais, mas, bom, agradeço a todos e lamento aí o problema com o tempo, né, que a gente não conseguiu organizar bem. Obrigado aí, gente. Obrigado, Luciano. Não, nós é que lamentamos. Eu acho que cada organização de um evento, de todos os eventos que nós participamos, é assim, né? 15 minutos. Não tem evento que deixa a gente falar mais do que 15 minutos, né? Isso é uma pena, mas é um formato... Isso não é exatamente verdade, mas eu já participei de inúmeros eventos e normalmente é 20 minutos. 20 minutos? Pode ser que tenha... acho que a Brali, que tem alguns que ainda nos deixam falar 20 minutos. Não estou reclamando de nada, eu estou super agradecido, só quero... Não. Eu mesmo, né, não me organizei bem nesses 15 minutos. Claro. Mas nós que deveríamos reformular, fazer eventos menores, mais dilatados, com tempo realmente que valesse mais o debate, o nosso tempo de preparação das coisas. Obrigado, Luciano. E passo a palavra à professora doutora Janice Inês Nodari, que apresenta o trabalho São Vastos e Belos os Nossos Campos, Ressonâncias Abolicionistas em Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Obrigada, professor Márcio. Eu vou pedir licença ao colega Luciano, eu vou ter que compartilhar meus slides aqui, claro. E eles vão se sobrepor aos seus aí. Peço desculpas por isso. Eu preciso perguntar se vocês estão visualizando os slides. Estamos vendo, sim. Ele também não está em tela cheia,
porque às vezes o Meet tem algum problema com o PowerPoint, mas dá para a gente ver. Perfeito, perfeito. A gente interagindo todas. Então, eu vou dar início. Eu sou professora do DELEM, aqui da UFPR, e a minha área de interesse maior, na verdade, são as literaturas africanas de língua inglesa, principalmente as de autoria de mulheres, e também em contexto de tradução. E eu propus essa leitura de Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, para me desafiar um pouquinho com a literatura brasileira. Então, tentando atender um pouquinho ao que foi proposto como tema do evento, e também como um desafio pessoal. O título é São Vastos e Belos os Nossos Campos, Ressonâncias Abolicionistas em Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Eu propus essa apresentação aqui dividida em diferentes sessões, só para questões didáticas de acompanhamento. Então, no primeiro ponto, eu apresento um contexto da obra e da autora, em seguida, os objetivos dessa comunicação especificamente, trago algumas contribuições conceituais, que se configuram no aparato teórico, que me ajuda a entender a personagem que eu estou analisando, algumas considerações, juntando o aparato teórico à análise da obra em si, algumas conclusões iniciais e as referências. Em relação ao contexto, não tem como dar início a qualquer análise sem mencionar o contexto da autoria, da Maria Firmina dos Reis, primeira romancista abolicionista do Brasil, nascida em 11 de março de 1822 em São Luís, no Maranhão, e falecida no dia 11 de novembro de 1917 em Guimarães. Adotou 11 filhos e viveu em um núcleo familiar de mulheres, nunca se casou. Foi professora, pensadora, escritora, folclorista e compositora, portanto, não é possível reduzi-la a apenas uma função ou uma profissão. E seu romance Úrsula, que esse ano completa 165 anos de publicação, foi um dos primeiros a textualizar em português a experiência negra da diáspora, marcada principalmente pela travessia marítima. Um exemplo de grande navegação guiada pela voz memória de Susana, que é uma das personagens secundárias do romance. O tópico do negro escravizado é omitido em textos da segunda metade do século XIX, ou então o enfoque é normalmente escamoteado e distanciado do dia a dia da nova nação em formação. Isso já foi pontuado também pelos colegas que apresentaram anteriormente, né, pela Silmara e pelo Luciano. A escravidão vigorou no Brasil de 1539 a 1888. Ainda em relação ao contexto, é preciso lembrar que Úrsula foi uma publicação periférica, no sentido de, como foi publicada em São Luís do Maranhão, e as obras mais conhecidas eram publicadas em Rio de Janeiro e São Paulo, é nesse sentido que pode ser entendida como periférica. Então, estava à margem. E o conceito de margem é bastante importante para se entender a publicação dessa escritora especificamente e de outros autores contemporâneos negros e negras. A autoria foi oculta na capa da primeira edição, e isso tem uma justificativa no ensaio da escritora norte-americana Joanna Russ, How to Suppress Women's Writings, Como Suprimir a Escrita de Mulheres, uma tradução mais livre, e que era uma prática corrente na escrita de mulheres ao longo do século XIX. Não era comum a autoria aparecer na capa, era um misto de necessidade de emancipação precursora e timidez culturalmente condicionada, de acordo com Eileen Showalter, que é outra pesquisadora e crítica feminista. O romance está estruturado em 2 eixos narrativos, um eixo central que é articulado dentro do perfil caracteristicamente romântico, então do romantismo inglês, do romantismo europeu, inspirado neles, com descrições emocionadas da natureza, silhuetas góticas, sistema de amor irrealizável, moralidade e ética cristã. E se desenvolve por meio do casal Úrsula e Tancredo e dos obstáculos que perpassam o roteiro trágico de impedimento desse amor. Mas é no segundo eixo, e é esse o eixo que me interessa, em que se encontra a potência, a singularidade e a dissolução. É nessa narrativa de Túlio e Susana, que são as 2 personagens negras cujas vozes anunciam realidades que não são pronunciadas em texto nacional até então. Os objetivos, então, dessa leitura que eu fiz de Úrsula foram analisar o contexto de inserção da personagem Susana no romance, em contraponto com os demais personagens, a exemplo de Úrsula, Tancredo, Adelaide, Luísa B., o Comendador Fernando e Túlio,
verificar a distinção entre espaço e lugar, a partir da experiência de Suzana na África e no Brasil, entender o papel de Suzana e sua voz para a questão abolicionista, e por conta disso, a ressonância abolicionista, e conectar contribuições teóricas da ecocrítica e da geografia humanística com questões de desenvolvimento, tendo o caso de Maria Firmina dos Reis como ilustrativo. Como eu disse no início, me interessam as literaturas africanas, em especial as escritas em língua inglesa, e nessas eu abordo principalmente a questão do espaço. Então, como aparato teórico, eu me apoiei na ecocrítica, em especial a ecocrítica pós-colonial, que apresenta como uma de suas principais perguntas o que seria o desenvolvimento do nosso planeta. Também, Gear, 2004, qual é a herança do colonialismo, que também tem uma reverberação na obra de Huggan e Tiffin, que é específica da ecocrítica pós-colonial. Além dessa contribuição específica da ecocrítica pós-colonial, eu também busco a distinção entre espaço e lugar, na obra de Fu Tuan, chinês radicado norte-americano, em que ele coloca o que seria o espaço para o indivíduo e qual seria o lugar que o indivíduo ocupa no planeta. Em termos mais específicos, uma possível definição de ecocrítica seria o estudo da relação entre a literatura e o meio ambiente, posicionando a natureza em um ponto central dos interesses do homem, e duas distinções, dois conceitos interessantes para a geografia humanística, seriam os conceitos de espaço e lugar, em que o espaço é sinônimo de liberdade, um convite, e o lugar é o espaço humanizado através da perspectiva da experiência. E essa experiência nem sempre é positiva. E isso vai ser bem relevante para entender o papel da Suzana no romance. Bom, uma das questões centrais da ecocrítica pós-colonial, como campo emergente, tem sido contestar e apresentar alternativas para ideologias ocidentais de desenvolvimento. Essas contestações têm se alinhado com críticas radicais terceiro-mundistas, que veem o desenvolvimento como pouco mais do que uma forma disfarçada de neocolonialismo. Um aparato tecnocrático vasto, feito principalmente para servir os interesses econômicos e políticos do Ocidente. E isso conversa muito proximamente com a questão da escravidão, por exemplo. Outra questão importante no Úrsula é a questão... Eu não sei se os seus slides não estão passando mesmo, ou se... Agora passou. Certo, então acho que eu teria que voltar para cá e sair da tela cheia. Nenhum deles passou? Não, eu não queria te interromper, mas agora os colegas também estão observando isso. Entendi, então eu vou passar por aqui, vou tentar minimizar as telas aqui, vou tentar passar por aqui, vamos ver se funciona. Tá, mas estamos visualizando o seu slide número 13 agora, a questão da voz. A questão da voz, que seria um outro ponto importante. Agora eu já perdi um minuto aqui precioso, mas vamos lá. Questão da voz. Em relação aos personagens Túlio e Suzana, por exemplo, que são periféricos, embora não menores, a questão da voz é bastante importante porque em Úrsula é o primeiro romance em que personagens negros recebem essa possibilidade de manifestarem as suas ideias, manifestarem o seu pensamento em palavras no texto impresso. Então, é justamente dessa posição de margem que eles ocupam que emerge a força abolicionista da obra, porque eles estão na margem, mas eles se posicionam, se apresentam por meio da voz. É próprio da margem ser plural, enquanto o centro, em contrapartida, buscará se afirmar como unicidade. Essa é uma contribuição maior, talvez, para se entender Úrsula. E um outro ponto importante é que o personagem Túlio, em sua mente, entende-se como livre, porque ele acredita que o pensamento não pode ser escravizado. Suzana, que é a personagem que me interessou mais proximamente, em sua memória e em suas palavras, também resiste à escravidão e não esquece as suas raízes. A seu modo, então, seu pensamento também seria livre. Mas ainda assim, eles estão congelados em uma estrutura escravocrata, que permanece em funcionamento. Ainda que Túlio consiga comprar sua alforria com o dinheiro que Tancredo lhe deu após ajudá-lo, ele permanece fazendo parte desse sistema escravocrata. Suzana também morre em consequência de ter ajudado a sua antiga dona, Úrsula, da perseguição do tio de Úrsula, comendador Fernando. Então, ambos, ainda que possam ter a voz e poder se pronunciar, estão submissos a esse sistema. A questão do espaço, que é aquela que me interessa mais especificamente...
Janice, licença, só para te avisar que faltam 5 minutinhos, tá? Certo, estou cuidando aqui também no relógio, obrigada. Tá bom. A questão do espaço aparece nas descrições que iniciam, por exemplo, o capítulo 1. São vastos e belos os nossos campos, porque inundados pelas torrentes do inverno, semelham um oceano em bonança calma, branco lençol de espuma. Um oceano que não ergue mergulhadas ondas, nem brame irado, ameaçando insano quebrar os limites que lhe marcou a onipotente mão do rei da criação, que é o momento específico em que Tancredo é encontrado ferido, e logo depois ele é cuidado por Úrsula. E nós vemos que a descrição dessa paisagem, dessa natureza do Brasil é bastante rica. E é um espaço, um ambiente tornado lugar pela perspectiva da experiência, como é a contribuição da geografia humanista por intermédio de Foutuan, e que não é sempre ou invariavelmente algo positivo. Um outro momento em que a questão do espaço é bastante peculiar e bastante influencia bastante o andamento do romance é quando aparece a questão da mata. Há o momento da declaração de amor de Tancredo a Úrsula, que acontece em uma mata, bem como o encontro de Úrsula com o seu tio, o comendador Fernando, e a mata, então, que poderia ser pensado como algo positivo, pois está atrelado à natureza, questões do romantismo, é vista com esse contraponto de bem e mal. Além disso, ainda temos a descrição que Susana faz do espaço-lugar que ela ocupava na África, em que ela descreve uma natureza muito rica, com vastas praias e possibilidades de produção de agricultura de subsistência. Só que esse mesmo espaço que ela ocupa na África é invadido pelo colonizador europeu, que a toma como escrava, ela se torna prisioneira. Então, o mesmo espaço que estava atrelado a uma perspectiva positiva de experiência, era um lugar de perspectiva positiva de experiência, passa a ser um lugar de perspectiva negativa. Estou me aproximando do final. Sobre Suzano, o que a gente pode ter é que sua voz memória é que guia a grande navegação que retorna à África, porque é a partir da voz dela que nós temos conhecimento de que a África era desenvolvida, a África era subsistente, a África era um continente rico, vasto e grande. Ela elabora a experiência histórica do sujeito negro na diáspora forçada e questiona o ordenamento colonial do mundo. Tudo me obrigaram os bárbaros a deixar, e ela aqui categoriza bárbaros como sendo os europeus. E são os europeus que rompem a linha de continuidade de sua trajetória, de sua vida própria, e trouxeram-na para o território brasileiro, onde deixou de ser pessoa e passou a ser escrava, e inclusive deixou a filha para trás. A memória individual ou coletiva é uma construção continuamente atualizada do passado, acontece no presente e é projetada para além dele. E é por conta da voz de Susana que nós temos acesso a essa memória individual e coletiva do povo africano. O silenciamento dessa memória auxilia na manutenção do sistema colonial. Quando é rompido, ele desnuda uma pátria brasileira com fraturas. A pátria real estava na África, para Susana, e deixa o questionamento: que Brasil, que país era esse que estava se constituindo? Como conclusões sobre Úrsula, o que é possível dizer é que o romance é fundador, pois dele emerge um lugar para a existência subjetiva do negro, que pode relatar a sua história, e por quem escreve o negro enquanto sujeito de uma experiência histórica anterior à escravização, com vínculos afetivos, pertencimentos territoriais e ética da existência coletiva enquanto fala por si mesmo. O homem negro, Túlio, mostra a medida do humano, e da mulher negra, Susana, emerge em um arquivo de memória cuja narração fratura o ordenamento colonial. O contexto de publicação, de trama e de recepção da obra chamam a atenção para questões coloniais, pós-coloniais, de ecocrítica e de espaço e lugar, que são conceitos imbricados, e não podem ser ignorados. Há histórias que precisam ser repetidas para serem ouvidas e lembradas. Temos, então, essa ideia inicial de que eram belos e vastos os campos no Brasil e eram vastas e arenosas as praias na África. A literatura, então, se mantém com uma memória individual e coletiva, e é através dela que a gente tem acesso a esses relatos. Aqui estão as referências bibliográficas, chama atenção principalmente para o ensaio da Joanna Russ, How to Suppress Women's Writings, por conta da autoria, e é isso, obrigada. Muito obrigado, professora Eunice. Essa sala, assim,
nós tínhamos um tema muito amplo, muito geral, né? Ressonâncias, natureza no século XIX, mas essa sala ficou muito redondinha, assim, de comunicações alinhadas, de literatura brasileira, não sei como as outras nem tanto, mas aqui daria para a gente vislumbrar muitas discussões que alinham as comunicações, as falas, as três, pelo menos, que já aconteceram, mas eu acredito que a última também. Obrigado, professor. Eu passo a palavra, então, a Francisca Júlia da Silva Soares. Está presente? Estou aqui. Desculpa, Francisca, eu não tenho aqui na programação titulação. Eu tenho a sua universidade, sim. Então, desculpe se não te chamei por título, tá bem? Foi uma falha. Tudo bem. Acontece. Universidade Federal de Campina Grande, né? Apresenta o trabalho. Também... Hã? É porque, assim, aí também aconteceu um pequeno erro. Eu cursei a graduação na Universidade Federal de Campina Grande, mas atualmente eu sou aluna do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba. Bom, então, pronto. Estão feitas as correções, pedidos de desculpa, e para não perdermos tempo, o seu título também está aí. Boa apresentação. Obrigada. Eu peço desculpas porque eu acredito que não esteja mais aparecendo a minha imagem, porque eu estou compartilhando os slides com vocês pelo tablet. E, assim, outras apresentações me informaram isso, que não fica aparecendo os dois. Eu acho que é uma das funções que eu não consegui ativar ainda. Sem problema. Mas... ouvindo bem e vendo o slide. Ok, obrigada. Mas estou aqui presente, né, virtualmente, para apresentar a vocês o meu trabalho, que tem por título As sarnas animalescas no sujeito divergem da benevolência animal, uma análise psicanalítica da obra literária Quincas Borba e Machado de Assis. É importante ressaltar que essa é uma das minhas pesquisas no mestrado, em que eu e a minha orientadora, a professora Vana Lúcia, a gente pesquisa alguns aspectos que sempre se voltam para os aspectos psíquicos dos sujeitos. E, precisamente, na obra Quincas Borbas, a gente vai ter acesso não somente aos aspectos psicológicos de Rubião, que é o nosso personagem principal, como também de Quincas Borba, que é o cachorro que vai acompanhar toda a trajetória de vida de Quincas Borba. E aí, é importante que possamos observar como é que essa narrativa ela se constrói, né? Quincas Borba, em si, é um personagem que já surge para todos em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, nós vamos observando que após a morte desse sujeito, o amigo dele, Rubião, que é professor de Barbacena, ele acaba ficando responsável por todo o dinheiro do seu falecido amigo, mas com o compromisso de cuidar do cachorro desse senhor, né, que é também chamado pelo nome de Quincas Borba. E durante, né, essa aventura e também essa narrativa que nos apresenta a vida e os seus segmentos, nós vamos observar a construção de um sujeito que, mediante o espaço em que está inserido, ele acaba apresentando aspectos de um indivíduo neurótico. E aí nós temos que debruçar sobre o que dita, do que explica também a psicanálise, e precisamente do que nos explica Freud acerca da neurose, né? Então, para Freud, a neurose é um transtorno psicológico que vai surgir entre um conflito que ocorre entre o ego e o id. O ego, né, parte da nossa personalidade, ela é uma parte que tem que se manter afastada das vontades impulsivas, que são justamente os objetivos do id. O ego é aquele que não quer se contrapor à realidade.
Então, se na realidade algo é proibido, o ego também vai fazer com que o sujeito tenha aquele movimento, aquele comportamento proibido. E o id é justamente a parte do sujeito que é extremamente instintiva. Se pensarmos bem, enquanto sujeitos, a todo momento nós estamos tentando sobreviver às operâncias do ego e os desejos do id, porque eles dois estão a todo momento estabelecendo um atrito. E aí, na neurose, a gente vai observar que o id, ele como uma dimensão que é pulsional, que é uma dimensão forte ali de tentar satisfazer, de tentar operar o desejo, ele vai, o id acaba por conseguir mais forças, ter mais forças ali naquele ambiente. E aí o Freud ele vai nos apresentando que essa guerra que é travada dentro do sujeito vai trazer diversos tipos de neuroses. Então, nós vamos observar neuroses de angústias, neuroses fóbicas e a neurose obsessiva. E aí, sintomas como ansiedade, angústia, medo, fobias, compulsões, e principalmente por conta da narrativa de Quincas Borbas, as oscilações de humor sem uma causa aparente vão ser elementos que vão se fazer presentes e que vão ressaltar ali um sujeito neurótico. Mas não somente isso. É também quando nós observamos que esses elementos, que esses aspectos instintivos também estão presentes no próprio Quincas Borba, né, no cachorro. Principalmente porque o cachorro ele vai ter uma fixação por uma preocupação. A preocupação dele é conseguir se manter ali ao lado de Rubião. Mesmo Rubião maltratando, mesmo Rubião sendo maldoso, deixando-o com fome, preso, tudo que o seu antigo dono não queria que ele vivesse. E aí o que acontece? Porque esses aspectos eles são tão importantes de serem destacados, elencados. Porque nós estamos lidando com um olhar para as questões psicológicas. E ao lidar com essas questões psicológicas, vários eixos precisam ser ressaltados. Entre esses eixos, principalmente, o eixo do espaço em que o sujeito está inserido. Então, inicialmente, na narrativa, ainda quando o primeiro dono de Quincas Borba está vivo, o seu primeiro parceiro está vivo, ele fala que se ele morrer antes, como ele já presumia, ele vai sobreviver no nome do cachorro, né, no nome do bom cachorro. E aí, Rubião ri, né, ele ri assim do que está acontecendo nele e fala, porque a imortalidade, ele ri, né, e o Quincas Borba diz que não tem motivos porque ele acredita, porque a imortalidade é o meu lote ou o meu dote. Então, a gente vai observando que para Rubião ali, ele é muito apegado à realidade, ele é muito apegado ao que está vivo, ao que está em operância, ou seja, nós observamos que o seu ego, ele consegue se sobressair, mas que ao longo da narrativa, ao se tornar dono da riqueza do antigo amigo, isso vai se perdendo, principalmente no momento em que ele vai estabelecendo relações com pessoas da alta sociedade. Mas não somente isso, é quando a gente observa também, né, a partir disso, como o espaço em que o sujeito está inserido, ele é um espaço que também determina as suas relações com o outro e consigo. Então, Rubião, ele conhece Sofia e Cristiano e se apaixona por Sofia. E a partir dessa paixão, do modo como essa paixão o alimenta, que nós vamos observar também a devastidão de um sujeito. Então,
Rubião começa a ser extremamente agressivo, e aí a agressividade dele é sempre uma agressividade voltada para o cachorro. Rubião deu um pontapé no cachorro que o fez gritar e fugir. Afinal, despediram-se todos. Então, a gente vai observando que o modo como ele começa a apresentar seus primeiros sintomas neuróticos, a ansiedade para ver Sofia, a alteração de humor, né, as oscilações de humor, porque ora ele está tratando o cachorro super bem, ora ele está maltratando o cachorro. De acordo com como está o seu humor, é o tratamento para com o cachorro. As obsessões que ele começa a ter, principalmente a obsessão que ele é um grande imperador, que ele é uma pessoa rica, que ele é uma pessoa uma pessoa distinta, vai nos apresentando um sujeito neurótico. Também em concordância com esse comportamento, o cachorro vai apresentando uma fixação por aquele sujeito que o machuca, mas também é uma necessidade de estar sempre protegido dos impulsos agressivos de Rubião. Então, ele se esconde, ele passa dias escondido, sem ninguém o vê-lo, porque ele prefere do que estar sendo batido, maltratado. E aí, tudo isso vai nos levando a entender que, como Freud apresentava, a neurose é um meio, uma resposta, talvez, para as dificuldades e as armadilhas que o ser humano enfrenta, desde o seu nascimento até a sua morte. Rubião, ao ser inserido em uma nova sociedade, ele começa a enfrentar, ele começa a observar novas percepções de vida e a enfrentar... Francisca, só um minutinho, eu preciso avisar que faltam 5 minutinhos, tá bom? Certo. Muito obrigada. Então, a gente observa que a pessoa neurótica, ela é um tipo de sujeito que repete algo que, para quem olha de fora, é incompreensível. Se observarmos bem, aquele comportamento do cachorro de nunca ter tentado fugir, sempre estar ali ao lado de Rubião, mesmo Rubião maltratando, é incompreensível. Mas quando observamos dentro do eixo psicanalítico, entendemos não somente o comportamento do cachorro, mas também como aquilo ali é uma representação das esferas humanas, das relações humanas, que apesar de serem fraudadas e com lacunas, que não têm sustentações, as pessoas se mantêm porque há ali, né, um medo, uma ansiedade, um pavor à perda daquilo. E aí, para o cachorro é aquilo, é viver ao lado da pessoa que o maltrata. E para o Rubião, é sempre a busca por novas realidades, já que aqui ele até então encontrou já não o satisfaz mais. Então, ele começa a ter comportamentos conversas, atitudes que fogem do que para a realidade, do que para a civilização algo satisfatório. Mas, e quando observamos o confronto entre o ego e o id desse sujeito, entendemos, compreendemos, porque deixa de ser algo de fora e passa a ser as percepções que o sujeito pode ter dos outros e de si mesmo. As duas e únicas referências que eu utilizei, só um instante que eu vou tentar voltar para a sala. Eu agradeço muito a oportunidade. Acredito que agora estou tentando interromper o compartilhamento. Acho que deu certo. Muito obrigada. Deu certo, sim. Obrigado, Francisca. Bem, infelizmente, nós atrasamos as sessões em cadeia por conta do atraso da primeira conferência lá de abertura. Parabéns a todos e muito obrigado pela audiência, pelas comunicações. Eu acho que, mesmo que nós não tenhamos esse espaço agora para discussão, nós vamos ter um momento, talvez, para olhar para esses textos de vocês de uma forma mais elaborada, porque a nossa intenção fazer um dossiê sobre
a partir dos textos desse evento numa revista aqui da universidade. Então, nós entraremos em contato depois, vamos pedir os textos completos, vamos montar um dossiê para o ano que vem, mas acho que todos e todas terão a oportunidade de voltar aí às pesquisas dos colegas com mais tranquilidade, devagar, para fazer todas as relações e ilações. Muito obrigado. Nós vamos ter agora, então, a mesa redonda, que encerra o dia de hoje do nosso evento, que pode ser vista lá pelo YouTube, com o professor Fernando Gil, professor Helmut Gale, que estou vendo aqui. Desculpa se não pronunciei corretamente, professor. Já nos vemos na sala lá, e os demais com a professora Marilene Weinhardt também. Até daqui a pouquinho. Muito obrigado, e amanhã tem as outras sessões de comunicação. Professor Márcio, só para avisar que a lista de presença foi compartilhada ali no chat, tá? Quem ainda não assinou. Tá ok. De qualquer forma, assim, aqui pelo Meet, a gente consegue depois observar, né? Ele gera também uma, mas é que essa aí, se assinar, não dá mais, é mais prática, de fato. Obrigado, Liz, pelo apoio, e a Marta, que estava aqui, acho que já saiu. Vou gravar.